O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que esta gente pede um sinal? Esta foi a reflexão de nosso Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, o que nos é apresentado no Evangelho é a passagem bíblica posterior ao segundo milagre da multiplicação dos pães, narrado segundo São Marcos. Jesus, durante toda a sua trajetória ministerial, ele foi mostrando pelos seus atos que, de fato, os seus sinais concretos na vida da pessoa humana mostraram que ele realmente é o Messias, é o ungido, é o Filho de Deus. Mas uma coisa que deixou bastante Jesus intrigado era a questão dos líderes judaicos, as autoridades religiosas daquele tempo, que não compreenderam que os atos de Jesus eram sinais messiânicos da sua atividade profética. Aqui nós estamos diante de um texto onde os fariseus discutiram com Jesus pedindo-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, de modo categórico e muito peculiar de Jesus, ele vai responder: por que esta gente pede um sinal? Numa outra passagem do Evangelho que fala sobre esse assunto, Jesus ele vai completar dizendo: esta geração é uma geração má, porque me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Qual que é o sinal que Jesus hoje ele quer que nós o peçamos? É o sinal da conversão. Trazendo este evangelho para os nossos dias, qual que é a mensagem que nosso Senhor quer deixar para nós? Nós, enquanto cristãos, devemos tomar muito cuidado, porque esse tipo de postura diante de Jesus, de pedir a Ele só sinais, pode, em um certo momento da nossa vida espiritual, nos fazer desacreditar do Senhor. Há muita gente que vai pautando a sua fé em sinais. Vai sempre pedindo a Jesus sinais. Senhor, me mostre sinais. Senhor, fala comigo. Senhor, cura as minhas doenças. E muitos cristãos vão vivendo esta época atrás de sinais de Jesus. Mas vai chegar um momento que Jesus não vai nos atender na hora que a gente quer. Pois às vezes o nosso pedido diante de Jesus é algo imediato, nós queremos para já. Mas nem sempre Deus vai nos atender na hora que a gente quer, porque isso é pedagógico. Deus quer nos ensinar a ter paciência, a saber esperar as demoras dele. E olha que Jesus aqui, ele foi bastante enfático com os fariseus. Esta gente me pede um sinal, a esta gente não será dado nenhum sinal. Jesus aqui não respondeu ao pedido dos fariseus. Qual que é o sinal que Jesus hoje ele quer mostrar para nós? O sinal da conversão.
Não adianta nada eu buscar Jesus só para Ele atender os meus interesses pessoais. Eu preciso buscar Jesus para pedir a Ele a minha conversão. Eu preciso buscar o Senhor porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus, é o Salvador da minha vida. E hoje Jesus quer também falar ao seu coração, você que está em casa. Se hoje você precisa um sinal vindo do céu, uma coisa que eu quero aconselhar você: aprenda sempre a esperar aquilo que você pede para o Senhor. Procure ter paciência quando aquilo que você pede para Deus está demorando. Não é porque você pediu algo para Deus e que está demorando que Deus não vai te atender. Quando Deus demora em nos atender, aqui existe um processo pedagógico, onde Deus quer nos ensinar a ter uma fé mais sólida, a termos uma fé madura, a sermos pessoas mais pacientes, aprender a esperar as demoras de Deus. É assim que o cristão deve viver, não querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito e na nossa hora. Deus não age conforme os nossos interesses pessoais. Saindo do Evangelho e indo para a primeira leitura, nós encontramos a figura de dois irmãos que foram narrados pelo livro do Gênesis, Caim e Abel. Os dois irmãos ofereceram sacrifícios a Deus. Um ofereceu sacrifícios a Deus, fruto da terra. E o outro irmão, Abel, ele ofereceu parte do seu rebanho para Deus. Diz o texto que Deus olhou para o sacrifício e a oferta de Abel e não olhou para a oferta de Caim. A pergunta que nós poderíamos fazer: Padre, por que Deus não olhou para a oferta de Caim e olhou somente para a oferta de Abel? Porque, na verdade, Deus não estava preocupado naquilo que era oferecido, mas a forma como era ofertado a Deus. Daí o texto vai dizer que Deus olhou e se agradou da oferta de Abel. O que aconteceu com Caim? Ele ficou abatido, ele ficou encolerizado, ele ficou com raiva. Na verdade, o que passou pelo coração de Caim foi uma inveja e um ciúme. Por que Deus olhou para Abel e não olhou para mim? Minha gente, se nós pegarmos aqui esse texto e colocarmos hoje na nossa vida cristã, a gente se comporta como Caim. Às vezes a gente briga com Deus. Quando Deus não atende aquilo que a gente quer, a gente se revolta, se rebela, briga com Deus. Olha, essa não deve ser a atitude do filho e filha de Deus. Não devemos brigar com Deus quando Ele não nos atende. Temos que ter paciência e perguntar para Deus: Senhor, por que está demorando? Por que o Senhor está me provando? Essas perguntas a gente pode questionar a Deus. E olha uma coisa interessante da primeira leitura. O Senhor perguntou a Caim: Caim, por que estás cheio de cólera e andas com o rosto abatido? Olha que Deus percebeu que Caim estava com raiva. Caim estava com o rosto abatido. E olha o que Deus, na sua infinita sabedoria, respondeu para Caim: é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas se fizeres o mal, o pecado estará à porta, espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo. Trazendo isso também para a nossa vida de hoje, eu sempre escutei uma frase que meu querido pai sempre dizia: meu filho, um homem, para ser homem de verdade, precisa andar de cabeça erguida. Seja honesto. Em tudo que você fizer, faça com verdade, honestidade, porque um homem, ele não vale por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Quer dizer, tenha dignidade,
Faça o seu trabalho com honestidade e você andará de cabeça erguida. E é uma verdade. Como a gente pode colher a sabedoria dos nossos antepassados, das pessoas mais velhas? E os mais velhos vão concordar comigo que isso é uma verdade. Quando eu faço a coisa certa, eu ando de cabeça erguida. Mas quando há algo errado que eu estou cometendo, eu não vou andar de cabeça erguida. Eu vou fingir que eu fiz certo, mas na verdade eu fui desonesto. O que Deus está querendo dizer para nós na primeira leitura? Não sejamos como Caim, que matou seu irmão Abel por causa de inveja e ciúme. Sejamos como Abel, ofereçamos a Deus um sacrifício perfeito. E qual é o sacrifício perfeito que Deus quer que nós ofereçamos a Ele? Sacrifício de louvor. Aprenda a louvar a Deus. Faça a experiência de agradecer todos os dias. Deixa de lado a murmuração, a reclamação e aprenda todos os dias: Senhor, muito obrigado, mais um dia começou. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado pelo trabalho. Agradeça a Deus, porque quem louva a Deus é uma pessoa que tem alegria e paz no coração. Mas uma pessoa que reclama e murmura de tudo é uma pessoa que tem um coração angustiado. É uma pessoa triste, infeliz. Para encerrar e concluir aqui a minha reflexão, a mensagem que eu quero deixar para você é a seguinte: se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Faça sempre o bem. Nunca pague o mal com o mal, mas pague o mal praticando o bem. Seja uma pessoa do bem hoje. Faça o bem para uma pessoa. Se alguém te fez algo de mal, não faça o mal para ela, não se vingue. Entrega para Deus. Deus é o justo juiz e Ele vai fazer justiça na sua vida. Mas acredite em Deus e pratique sempre o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.